perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 120. Quem são os Elohim? Antes de tudo, deixo claro que este episódio não tem a intenção de ridicularizar crenças, nem de atacar as tradições de nenhum povo. A verdade não precisa ferir para se manifestar. O que buscamos aqui é devolver aos nomes o seu significado original, libertando-os do peso das distorções históricas. A palavra Elohim atravessou milênios, atravessou idiomas, atravessou guerras e chegou até nós como um som que parece simples, mas que guarda dentro de si uma das maiores chaves da história espiritual da humanidade. Para muitos, Elohim é sinônimo de Deus. Para outros, é apenas um plural poético usado nos antigos textos hebraicos. Mas há quem carregue esta palavra como se fosse o selo de um privilégio, a prova de que um único povo teria sido escolhido acima de todos os outros. Neste episódio, vamos atravessar essas camadas de interpretações e regressar ao ponto de origem, ao instante em que o termo Elohim foi pronunciado pela primeira vez como um título coletivo de seres criadores, não como o nome do Deus único. O nosso propósito é mostrar que esses seres, por mais elevados que tenham sido aos olhos dos antigos, não eram o próprio Criador absoluto, mas sim criaturas consciências luminosas que serviam ao plano do Deus Uno. E vamos esclarecer que nenhuma etnia, nenhuma nação, nenhum grupo religioso nasceu com um contrato de superioridade espiritual sobre as demais. Toda alma que respira sobre a terra é centelha do mesmo Deus Uno. Toda criatura foi sonhada dentro da mesma fonte. Se há proteção verdadeira, ela não se mede por sangue, fronteira ou tradição, mas pela vibração do coração. Os que cultivam o bem atraem naturalmente a sustentação da luz. Para compreender como a confusão nasceu, precisaremos voltar aos textos mais antigos do hebraico bíblico, a raiz linguística de El, Eloá e Elohim, e percorrer os séculos em que reis, escribas e sacerdotes foram fundindo nomes, títulos e atributos, até que as assembleias dos Elohim foram reduzidas à figura de um só Senhor, e este Senhor passou a ser visto como parcial, exclusivo de uma tribo. Ao longo desta investigação, revelaremos como essa fusão alterou a visão do divino e moldou a geopolítica religiosa que ainda hoje influencia conflitos e identidades. E, sobretudo, vamos recordar que os Elohim, mesmo sendo guardiões de mundos e guias de povos, continuam abaixo do Deus Uno, que é sem nome e sem forma, presença anterior a qualquer panteão. Esta não é uma narrativa contra o judaísmo, nem contra o islamismo, nem contra o cristianismo, nem contra qualquer caminho de fé. É um convite à memória comum. Seja qual for o altar que alguém erga, a centelha que habita o coração humano é a mesma. Ao percorrermos as próximas páginas, vamos resgatar o sentido perdido desta palavra que nos divide, para devolvê-la ao seu verdadeiro lugar, não como bandeira de supremacia, mas como testemunho de que o universo é povoado por consciências que também servem à luz maior. A verdade liberta não porque acusa, mas porque revela o que estava oculto. E hoje, a nossa tarefa é simples e ousada: responder com serenidade e reverência a pergunta que ecoa desde os primórdios. Afinal, quem são os Elohim? Capítulo 1. A raiz do nome e o eco dos primeiros dias. A jornada para compreender os Elohim começa antes da escrita, quando os sons ainda eram cânticos e os nomes carregavam a função de abrir passagens entre mundos. Muito antes de os hebreus se formarem como povo, as tribos do crescente fértil do Oriente Médio compartilhavam palavras semelhantes para indicar a presença de algo maior que o humano. Entre essas palavras estava El, que nas línguas semíticas antigas significava força, poder, o elevado. Eloa
foi uma forma posterior, usada para designar uma entidade poderosa, mas ainda singular. Quando o plural foi acrescentado, nasceu Elohim, literalmente os poderosos, as potências, os elevados. Não era, portanto, o nome de uma única divindade, era o título de uma assembleia, um conselho de seres que, aos olhos das culturas antigas, governavam aspectos da natureza, dos céus e do destino humano. Nos primeiros fragmentos de escrita cuneiforme e nas inscrições fenícias e ugaríticas, vemos que os termos El e seus derivados eram comuns para designar figuras divinas ou chefes celestes. Quando as tribos hebraicas emergiram no cenário histórico, herdaram essa tradição linguística e espiritual. Para aqueles pastores nômades, os Elohim eram os senhores do alto, não um ser único, mas a corte luminosa que habitava as regiões invisíveis. Com o tempo, a experiência de certos líderes tribais, profetas, juízes e patriarcas fez com que entre esses Elohim, um deles fosse percebido como maior, mais justo, mais próximo. Esse foi chamado de Yahweh, um tetragrama impronunciável que se tornaria o centro da fé de Israel. Mas a fusão entre YHWH e a Assembleia dos Elohim não ocorreu de imediato. Durante séculos, os textos mantiveram as distinções. Havia o Deus Supremo, Yahweh, e havia os Elohim, a corte, os filhos do Altíssimo. O hebraico bíblico preserva ecos disso em passagens como o Salmo 82. Deus está na Assembleia dos Elohim, no meio deles julga. Aqui, vemos claramente um ser maior presidindo uma assembleia de seres menores. Com o passar das gerações e o endurecimento das disputas políticas e religiosas, a distinção começou a se apagar. Sacerdotes centralizaram o culto, reis buscaram unificar as tribos, e a narrativa de um só Deus para um só povo tornou-se útil para a identidade nacional. Assim, o título coletivo Elohim foi absorvido e passou a significar apenas Deus. As sutilezas se perderam, e o que antes designava uma multidão de consciências luminosas transformou-se no nome exclusivo do Senhor de Israel. Aos poucos, esse Senhor deixou de ser visto como o Deus Uno universal e passou a ser identificado como um protetor étnico, um aliado tribal, um guerreiro que marchava com um povo contra os outros. A palavra Elohim foi então envolvida em bandeiras e fronteiras. O que era sinal de pluralidade criadora converteu-se em símbolo de possessão religiosa. Esqueceram-se de que até mesmo esse conselho celestial não era a fonte, mas criaturas nascidas da fonte. Foi nesse ponto que começou a distorção que ainda ecoa nos dias de hoje. Quando um título coletivo de seres criadores foi confundido com o próprio Deus e associado a um pacto exclusivo com uma linhagem humana. Entender essa raiz é o primeiro passo para devolver a cada nome o seu verdadeiro lugar. O que se revela aqui não é contra a fé de ninguém, mas contra o esquecimento de que a luz maior não faz distinção de sangue ou de fronteira. Quem caminha pelo bem é naturalmente sustentado por ela, porque é a vibração que a luz responde, e não aos rótulos. Os Elohim foram honrados como deuses porque vieram antes do homem civilizado, mas, diante do Deus Uno, são tão criaturas quanto nós. Reconhecer isso devolve à humanidade sua igualdade diante do céu e liberta a própria memória dos Elohim da prisão de um nome usado para dividir. Assim, começamos a percorrer o caminho que nos levará a perguntar não apenas quem são os Elohim, mas também o que a humanidade fez do nome deles. Capítulo 2. O mito do povo escolhido e a distorção do pacto. A ideia de que um povo foi escolhido acima de todos os outros nasceu em meio a um tempo de instabilidade e medo. As tribos pastoris de Canaã viviam entre impérios maiores, cercadas por nações que possuíam cidades muradas, exércitos e deuses próprios. Para manter a coesão e a esperança,
Os anciãos e sacerdotes dessas tribos começaram a interpretar suas vitórias e derrotas como sinais da aprovação ou da ira do seu Deus. A crença de que havia um pacto especial entre a divindade e a tribo serviu como cimento cultural. Não era, no início, uma afirmação de superioridade espiritual, mas um esforço para sobreviver em meio a vizinhos mais poderosos. Com o tempo, porém, essa narrativa de proteção exclusiva ganhou contornos de eleição divina. O nome Elohim, que indicava a Assembleia de Potências Criadoras, foi progressivamente identificado com o protetor tribal que se tornou central, Yahweh. Quando os escribas começaram a redigir as histórias de origem, muitas gerações depois dos eventos releram o passado sob a lente de uma teologia unificadora. Eventos políticos, como a libertação do Egito ou a conquista de Canaã, foram reinterpretados como atos diretos de um Deus parcial, que amava uma linhagem mais do que as demais. Assim nasceu a noção de um povo escolhido. No entanto, a própria literatura hebraica traz indícios de uma visão mais ampla. Profetas como Isaías e Miqueias falavam de um Deus que se importava com todas as nações e exigia justiça e misericórdia para todos. Essas vozes, contudo, foram abafadas quando o discurso da eleição se mostrou útil para fortalecer reis e templos. A política e a religião se uniram na promessa de que a lealdade a um único Deus traria prosperidade material e vitória militar. A distorção não veio do Deus Uno, mas da leitura humana, que transformou a relação espiritual em um contrato de posse. A verdade que ficou soterrada é que os Elohim jamais atribuíram valor maior ou menor a uma etnia. Sua função era guiar civilizações emergentes, inspirar leis, ensinar cultivo da terra, astronomia e escrita, mas nunca impor fronteiras de salvação. Cada nação tinha seus instrutores e guardiões, e todos eles respondiam ao mesmo princípio maior, que chamamos de Deus Uno. Quando um povo declarava-se exclusivo da luz, afastava-se da própria luz. A história prova que nenhuma nação manteve intacta essa suposta eleição. Os mesmos que proclamaram ser protegidos foram exilados, conquistados, dispersos. Lembrando que a justiça da fonte não faz exceções. O mito do povo escolhido tornou-se então uma ferida que alimentou preconceitos, guerras e desconfiança entre culturas irmãs. Foi também a semente de futuros sectarismos que deram origem a movimentos de supremacia e perseguição religiosa. Desfazer essa ideia não significa desrespeitar a fé judaica, islâmica ou cristã, mas recuperar o ponto essencial. Todas as almas são centelhas do mesmo Deus Uno. Todas estão igualmente ligadas à fonte, e a proteção real repousa sobre aqueles que vivem no bem, independentemente do sangue ou do emblema da fé. A verdadeira eleição nunca foi étnica, mas vibracional. A história da humanidade prova que homens e mulheres de todas as origens puderam ser profetas, curadores, pacificadores e também opressores ou violentos. O critério que distingue uns dos outros é a escolha diária entre compaixão e dureza, entre verdade e engano, entre luz e sombra. Quando uma civilização esquece isso, volta a repetir os mesmos erros antigos, erguendo muros sagrados para dividir aquilo que o céu mantém unido. Recuperar a memória dos Elohim é desfazer a crença de que existe um povo predileto e lembrar que todos somos herdeiros do mesmo sopro criador. É nesse ponto que a história volta a se unir à espiritualidade, devolvendo dignidade a cada ser humano, sem retirar do povo hebreu o valor da sua tradição, mas retirando o peso do mito que o isolou dos demais. A luz maior não tem favoritos. Ela reconhece apenas a vibração de quem ama e pratica justiça. E assim, começamos a revelar que a confusão sobre os Elohim não foi apenas teológica, mas também política, e que é hora de devolver a cada termo o seu significado puro,
sem muros e sem privilégios inventados. Capítulo 3. As Escrituras e as sombras do plural. Para compreender a transição que transformou os Elohim em um único Senhor, é preciso ouvir a voz silenciosa das próprias Escrituras. A língua hebraica, na qual foram escritos os textos mais antigos do Tanakh, é clara em mostrar que Elohim é uma palavra plural. No hebraico bíblico, nomes terminados em in indicam mais de um. Quando lemos, por exemplo, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, no princípio criaram os Elohim, os céus e a terra. A forma verbal do verbo bara aparece no singular, mas o sujeito está no plural. Essa combinação desconcertante já sugere que havia ali um coletivo agindo em unidade. Os rabinos posteriores justificaram essa gramática incomum como uma pluralidade de majestade, afirmando que era apenas uma forma honrosa de se referir a Deus. No entanto, estudiosos da filologia semítica reconhecem que, nos primeiros estágios, não se tratava de majestade, mas de um conselho divino. Vários trechos sustentam essa visão. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, está escrito: E disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo no plural não pode ser ignorado. Quem falava usava um nós que indica companhia. O Salmo 82 apresenta outra cena significativa. Deus está na congregação de El, no meio dos Elohim, julga. Ali, vemos um ser supremo presidindo uma assembleia de Elohim, um tribunal celestial que debate o destino das nações. No livro de Jó, capítulo 1, descreve-se uma reunião dos filhos de Elohim, apresentando-se diante do Senhor, sugerindo uma hierarquia, não um monólogo divino. Esses ecos de pluralidade foram sendo gradualmente reinterpretados conforme a fé hebraica se consolidou em torno do monoteísmo estrito. Passagens que antes revelavam a presença de outros seres foram entendidas como metáforas ou como anjos subordinados. As versões em grego e latim contribuíram para essa fusão. Quando os tradutores da Septuaginta verteram o hebraico para o grego, optaram por usar Theos, Deus, eliminando a nuance do conselho divino. Mais tarde, as traduções para o latim e para as línguas modernas seguiram esse padrão, reforçando a ideia de um único Deus, onde havia, no texto original, sinais de uma pluralidade coordenada. Ao longo dos séculos, as leituras litúrgicas priorizaram a doutrina em vez da filologia, e as pistas foram sendo apagadas da consciência coletiva. Ainda assim, para quem lê com atenção, as marcas permanecem. As fórmulas façamos, discamos, conheçamos, espalhadas pelo Gênesis, denunciam que a criação foi um ato partilhado. Essa lembrança não diminui a grandeza do Deus Uno. Pelo contrário, mostra que até mesmo os seres luminosos que chamamos Elohim agiram como cooperadores e não como deuses rivais. Reconhecer o plural nos textos antigos nos ajuda a devolver os Elohim ao seu papel, servos da criação, não substitutos do Criador. E permite também desfazer a imagem de um Deus parcial, que supostamente teria preferido uma linhagem humana. O conselho divino sempre se manifestou para orientar, instruir, despertar, jamais para estabelecer castas espirituais ou justificar guerras santas. Essa leitura cuidadosa resgata a história original sem destruir a fé de quem crê no Deus único. Mostra apenas que a unidade divina não exclui a existência de colaboradores celestes. É aqui que a tradição se reencontra com a verdade vibracional. Os Elohim são seres criados que operam sob a vontade do Uno, e todo humano continua sendo filho da mesma fonte. Compreender essas nuances não é um ataque às Escrituras, é um gesto de honestidade histórica e de reverência à palavra preservada. Ao abrir essas passagens ao seu sentido mais antigo, devolvemos profundidade à fé e encerramos séculos de equívocos que alimentaram divisões. Esse é o passo essencial
para que a memória do conselho divino volte a servir à união entre os povos e não ao orgulho de alguns contra outros. Assim, as sombras do plural deixam de ser enigma e se tornam ponte de reconciliação entre texto, história e espírito. Capítulo 4. Os muitos nomes dos mesmos seres. A história dos Elohim não se limita à tradição hebraica. Antes que os escribas de Israel registrassem as primeiras linhas do Gênesis, povos vizinhos já falavam de entidades celestes que governavam os ventos, as águas e as estrelas. O crescente fértil, que se estende do Egito à Mesopotâmia, foi berço de uma rica tapeçaria de mitos onde a presença desses seres aparece sob diversos nomes. Entre os sumérios, encontramos os Anuna ou Anunnaki, descritos como descendentes de Anu, o deus do céu. Eles eram vistos como conselheiros do destino humano e guardiões das leis cósmicas. Na tradição acadiana, tornaram-se os Igigi, vigias celestes que observavam a terra. Entre os cananeus e fenícios, a figura central era El, chamado de pai dos deuses e retratado como um ancião sábio. Ao seu redor, havia uma assembleia de 70 filhos divinos que governavam as nações, um eco notável do conselho dos Elohim. Os textos de Ugarit, descobertos no século XX, revelaram poemas nos quais El preside um banquete celestial ao lado de Baal, Áxera e outros membros da corte divina. Essas descrições mostram que a ideia de um conselho de seres superiores era amplamente partilhada no Oriente Próximo. Os hebreus herdaram essa visão e adaptaram a sua experiência espiritual. Quando afirmavam que Yahué estava acima de todos os Elohim, não negavam a existência dos outros seres, apenas colocavam seu Deus tribal como soberano. No Egito, a cena se repete sob outra linguagem. Neteru era o termo usado para designar as forças divinas que mantinham a ordem cósmica, e muitos deles eram representados como guardiões do equilíbrio entre céu e terra. Na Pérsia Antiga, antes do zoroastrismo consolidar a ideia de um Deus supremo, havia referências a entidades luminosas chamadas Ameshespentas, os espíritos benéficos que auxiliavam a Ura Mazda na preservação do mundo. Na Grécia arcaica, os Theoi eram também um conselho, chefiado por Zeus, e os poemas de Hesíodo falam de gerações divinas que lembram assembleias de Elohim em conflito e harmonia. Essa recorrência em culturas distintas sugere um núcleo comum de experiência. Povos separados por língua e território percebiam, em momentos de revelação ou êxtase, a presença de inteligências não humanas que inspiravam leis, calendários e sabedoria. Cada civilização descreveu-as com seus próprios símbolos, mas a função atribuída a elas é semelhante: mediadoras entre o invisível e o homem, guardiãs da ordem e instrutoras de técnicas e ritos. Reconhecer essa convergência cultural não diminui nenhuma fé. Ao contrário, mostra que a humanidade compartilha uma memória ancestral da visita ou da influência de consciências superiores. Para a tradição do holograma histórico, chamamos essas inteligências de Elohim, preservando a palavra hebraica, porque foi a que mais sobreviveu na imaginação religiosa do Ocidente. Mas é importante compreender que Elohim é um título, não um nome próprio, e que muitos dos deuses e mensageiros descritos por civilizações antigas podem ser vistos como facetas de um mesmo conjunto de instrutores da criação. A confusão começou quando cada povo ergueu fronteiras espirituais e afirmou exclusividade sobre aqueles que sempre pertenceram ao céu. As guerras dos deuses eram muitas vezes guerras dos homens projetadas no divino. Ao resgatar os muitos nomes dos mesmos seres, desmontamos a ilusão de que cada cultura foi adotada por um céu particular. O Uno permanece além de todos os nomes, e os Elohim, sob diferentes títulos, sempre foram servidores da mesma fonte. Perceber essa unidade por trás da diversidade de mitos
É um passo para a reconciliação entre as tradições e para a compreensão de que, mesmo nas lendas mais distantes, ecoa a lembrança dos instrutores celestes que acompanharam a evolução humana. O pluralismo religioso deixa de ser motivo de rivalidade e passa a ser um mosaico de perspectivas sobre a mesma realidade invisível. Assim, ao recordar os muitos nomes dos mesmos seres, desfazemos fronteiras antigas e devolvemos à história um fio condutor que une sumérios, egípcios, cananeus, hebreus, gregos e outros povos na mesma busca por compreender quem nos ensinou a caminhar eretos e a olhar para as estrelas. Essa consciência unificadora prepara o terreno para reconhecer que nenhum povo detém a posse desses instrutores e que o verdadeiro elo entre as centelhas humanas e os Elohim sempre foi vibracional, não tribal. Capítulo 5. Quando o poder humano vestiu a coroa dos céus. Ao longo da antiguidade, religião e política raramente caminharam separadas. As tribos que se tornaram nações perceberam cedo que a fé era um cimento mais durável do que muralhas e lanças. Quando um chefe de clã ou um rei conquistava novos territórios, precisava unir pessoas de línguas e costumes distintos. Para isso, oferecia-lhes um mesmo altar. A ideia de que um deus favorecia uma dinastia fortalecia a autoridade do trono e garantia disciplina entre os súditos. Com o povo hebreu, o processo não foi diferente. Nos primeiros tempos, enquanto ainda eram nômades e guiados por juízes e profetas, a relação espiritual com YHWH parecia viva, moldada por histórias orais e experiências diretas de líderes carismáticos. Mas quando o território foi conquistado e se formou o reino com Saul, Davi e Salomão, o culto precisou de templos, rituais e hierarquias. Sacerdotes ganharam poder político e os textos passaram a ser compilados para legitimar fronteiras e linhagens reais. Foi nesse ambiente que a palavra Elohim, que indicava a Assembleia dos Elevados, foi absorvida como nome do patrono nacional, agora apresentado como único e ciumento. A partir desse ponto, a fé deixou de ser um laço aberto com a fonte e passou a servir de documento de identidade para distinguir nós e eles. Quando as disputas por território cresciam, proclamava-se que o Deus da tribo ordenara o ataque ou punia o adversário. A memória dos Elohim instrutores e guias das primeiras civilizações começou a ser usada como bandeira de guerra. O mesmo fenômeno ocorreu em outras culturas. O Egito transformou os Neteru em patronos dinásticos. A Assíria marchou sob a égide de Assur. Os gregos justificavam alianças e conquistas, invocando Zeus ou Atena como aliados preferidos. Cada império moldou seu panteão para espelhar a sua política. Mas no caso hebreu, por a fé ter evoluído para um monoteísmo estrito, a fusão entre religião e poder produziu uma noção ainda mais radical: um único Deus, um único templo, um único povo eleito. Essa concepção foi reforçada após o exílio babilônico, quando os sacerdotes, buscando preservar a identidade nacional ameaçada, compilaram as tradições e acentuaram a ideia de que Yahweh, identificado com os Elohim, exigia fidelidade exclusiva e tinha escolhido Israel como propriedade particular. O trauma da deportação e a esperança de restauração reforçaram a crença de que a história era dirigida por um pacto especial entre a divindade e a nação. Assim, a doutrina da eleição tornou-se não apenas um artigo de fé, mas uma estratégia de sobrevivência política. Entretanto, ao associar salvação à identidade étnica, fechou-se a porta para o diálogo com outros povos e perpetuou-se a visão de que o uno seria parcial. Outros impérios repetiram essa fusão. Roma divinizou seus Césares. Mais tarde, reinos cristãos e califados islâmicos usaram o nome de Deus para justificar cruzadas e jihades. A lição que se repete é clara:
Quando o poder humano veste a coroa dos céus, a espiritualidade se converte em instrumento de domínio e a imagem do divino é distorcida. Os Elohim, que nas origens eram lembrados como guardiões da ordem cósmica, tornaram-se estandartes de bandeiras nacionais. A memória vibracional de que eram servos do Deus Uno foi esquecida, e no lugar dela ergueu-se a figura de deuses militares que protegiam uns e condenavam outros. O resultado foi séculos de guerras ditas sagradas, perseguições religiosas e divisão entre irmãos de mesma centelha. Resgatar essa história não serve para condenar um povo antigo, mas para revelar o mecanismo universal. Toda vez que a fé é usada como instrumento de fronteira e domínio, a luz original se apaga. A compreensão de que a proteção verdadeira sempre foi vibracional e jamais territorial devolve à espiritualidade seu caráter libertador. Os que vivem no bem, em qualquer época ou cultura, são naturalmente sustentados pela luz maior, não porque pertencem a um rótulo, mas porque sua vibração se alinha ao campo da vida. Recontar esse processo é essencial para que possamos separar a mensagem dos Elohim da política que a sequestrou, libertando a memória desses seres de toda a propaganda humana. A partir desse reconhecimento, torna-se possível olhar para as Escrituras sem ressentimento, percebendo que, por trás das linhas usadas para justificar guerras, ainda pulsa a intenção primeira de guiar a humanidade rumo à harmonia. Assim, vemos que o maior erro não foi adorar deuses diferentes, mas usar o nome deles para disputar poder terreno. Entender isso nos prepara para devolver aos Elohim seu papel de instrutores da criação e libertar o divino do cativeiro das bandeiras humanas. Capítulo 6. Vozes que tentaram corrigir o rumo. Em meio ao avanço da teologia étnica, nem todos se curvaram à ideia de um Deus parcial. Nos próprios registros hebraicos surgem vozes que destoam da narrativa do privilégio tribal. São os profetas que clamaram por justiça para estrangeiros, viúvas e órfãos, e anunciaram que o Criador não fazia acepção de pessoas. Entre eles, Isaías elevou a visão de um Deus que julgará entre as nações e trará paz universal. Não falava de um pacto fechado, mas de um convite para que todos os povos caminhassem na mesma luz. Miqueias declarou que o Senhor requer do homem é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Aqui não há menção a sangue ou bandeira, apenas a conduta ética que qualquer humano pode escolher. Amós, profeta do campo, foi ainda mais incisivo. Anunciou que Deus julgaria Israel do mesmo modo que julgaria os vizinhos, porque a opressão e a injustiça eram abominações universais. Essas mensagens revelam que dentro do próprio tronco da tradição hebraica existiu a lembrança de que a proteção divina é vibracional, responde ao coração e não à origem étnica. Os profetas, muitas vezes perseguidos, tentaram corrigir a distorção produzida pela fusão entre altar e trono. Advertiram reis, denunciaram sacerdotes, lembraram que sacrifícios e ritos nada valiam sem compaixão e retidão. Podemos dizer que essas vozes ecoavam o espírito original dos Elohim, instrutores que apontavam para a justiça do Uno, não para privilégios de castas. Contudo, a força política do templo e da monarquia era maior, e as advertências foram frequentemente ignoradas. Mesmo assim, esses textos permaneceram preservados como sementes de universalismo dentro da tradição judaica. Séculos depois, quando o judaísmo se espalhou pela diáspora, esses trechos inspirariam correntes mais abertas ao estrangeiro e preparariam o terreno para movimentos que pregariam um Deus de todos. No cristianismo nascente, essa lembrança reaparece na pregação de que Deus não faz acepção de pessoas e que, de um só sangue, fez toda a raça humana. Também no islamismo clássico, ao proclamar a submissão ao Deus único acima de tribos e nações, encontra-se o eco dessa intuição. A fonte não é propriedade de nenhum clã. Vemos, portanto,
que a chama universalista nunca se extinguiu. Ela atravessou séculos como uma corrente silenciosa, insistindo que a justiça é critério maior que a etnia. Esses profetas e reformadores não negaram a existência dos Elohim, mas chamaram o povo a olhar além deles, para a fonte que sustenta a todos. A mensagem central que atravessa essas vozes é simples: o bem e a retidão são as verdadeiras alianças. A injustiça rompe qualquer pacto religioso. Essa lição permanece atual porque recorda que a espiritualidade não é herança de sangue, mas escolha diária. Quando recuperamos essas vozes dentro da própria tradição hebraica, percebemos que a ideia do povo escolhido não foi consenso, nem mesmo entre os antigos, mas uma narrativa que conviveu em tensão com profetas de compaixão universal. Esse contraste interno desmente a noção de que todos sempre creram num Deus tribal. Mostra que havia, desde cedo, aqueles que pressentiam o uno acima das fronteiras. O resgate dessas vozes proféticas é essencial para que possamos dialogar hoje com as religiões abraâmicas sem acusação, lembrando-lhes que seus próprios textos apontam para a igualdade de todas as centelhas. Assim, ao invés de julgar ou desqualificar tradições, podemos honrar os que dentro delas foram fiéis ao chamado da justiça que transcende etnias. Essas vozes são pontes entre passado e presente, lembrando que o coração da mensagem espiritual sempre foi a misericórdia. Recolocá-las no centro do debate sobre os Elohim ajuda a curar feridas históricas e mostra que a semente da verdade jamais deixou de germinar, mesmo em terrenos endurecidos por dogmas e disputas. Capítulo 7. Os Elohim diante do Deus Uno. Para compreender plenamente quem são os Elohim, é necessário situá-los na hierarquia do sagrado. Durante séculos, tradições diversas confundiram as funções. O Criador absoluto e os seus servos foram tomados como equivalentes. Mas a própria etimologia da palavra Elohim indica potência ou força atuante, não o ser absoluto. A tradição mais antiga descreve os Elohim como emanados, inteligências luminosas surgidas a partir do sopro do Deus Uno, que é a fonte sem forma, anterior ao tempo e à matéria. Eles são, portanto, criaturas mesmo que de ordem superior à humana, formadas para dar continuidade à obra da criação. Se a fonte é o oceano, os Elohim são correntes desse oceano. Têm direção, missão, movimento, mas não são o mar inteiro. Essa distinção é essencial porque impede a idolatria de criaturas, lembrando que todo o poder que possuem é delegado. Nas cosmologias antigas, vemos reflexos dessa compreensão. O Deus Altíssimo, invisível, silencioso, e um conjunto de filhos divinos, ou conselheiros, que interagem com a criação material. O Salmo 82 e o prólogo do livro de Jó são ecos dessa visão, um supremo presidindo a Assembleia dos Elohim. Com o tempo, a percepção popular confundiu o trono com a corte e passou a dirigir culto aos emissários, esquecendo o princípio. Para as tradições místicas, essa distinção permaneceu. O Uno é inefável, além de todo nome, enquanto os Elohim são luzes criadoras que habitam as camadas do cosmos e podem manifestar-se como instrutores, guardiões ou mensageiros. O erro comum foi imaginar que, por serem mais antigos e mais poderosos do que os humanos, os Elohim seriam deuses autônomos ou rivais do Uno. Essa ideia alimentou mitologias de guerras divinas e de pactos exclusivos com nações. A verdade mais profunda é que não há rivalidade entre Criador e criaturas. Há apenas desvio quando a criatura esquece a fonte. A tradição do holograma histórico sustenta que os Elohim foram designados para preparar mundos habitáveis, semear vida, ensinar os primeiros humanos a usar a terra, o fogo, o calendário das estações e o verbo. Cumpriam papéis pedagógicos,
como jardineiros cósmicos, quando culturas os elevaram a deuses soberanos, perderam o sentido da hierarquia espiritual. É por isso que insistimos: os Elohim não são o Deus Uno, são servidores do Uno. Compreender isso liberta o humano do medo de um céu dividido e devolve a fé, a serenidade. Há uma única fonte que sustenta a todos, e qualquer ser que opere a favor da vida está em serviço dessa fonte. Na perspectiva vibracional, podemos dizer que o Uno é frequência pura, absoluta, e os Elohim são campos derivados, cada qual com função específica na tessitura do universo. Todos os humanos compartilham a mesma centelha do Uno, o mesmo sopro inicial. Por isso, não existe hierarquia de valor entre uma alma humana e um ser Elohim, apenas diferença de papel e grau de consciência. Quando lembramos que até os Elohim são criaturas, torna-se evidente que nenhum deles tem autoridade para declarar uma raça superior à outra. Se alguma tradição sustentou que um povo era preferido por um Elohim específico, isso foi resultado de leitura parcial da história, não de decreto do Uno. A proteção verdadeira permanece sempre ligada à vibração do bem. Quanto mais um ser vive em sintonia com a harmonia da criação, mais é naturalmente amparado pelas correntes luminosas. Essa visão dissolve antigos conflitos entre fé monoteísta e memórias politeístas. Não precisamos negar a existência dos Elohim para afirmar a unicidade de Deus. Podemos reconhecer ambos, o Uno absoluto e os múltiplos servidores em seus lugares corretos, sem rivalidade. Assim, recuperamos a noção de que a espiritualidade não é pirâmide de privilégios, mas uma rede viva de cooperação, onde até os maiores se curvam diante do silêncio primordial que tudo permeia. Essa consciência resgata a humildade dos povos e devolve aos Elohim a dignidade do serviço, não a arrogância do domínio. Ela recorda a todos que acima das palavras, dos ritos e das bandeiras existe apenas um princípio: somos todos criados para participar da mesma harmonia. Capítulo 8. Quando a memória dos Elohim virou medo e castigo. A memória que os povos antigos guardaram dos Elohim foi, a princípio, de reverência e gratidão. Eles eram lembrados como portadores de luz e sabedoria, seres que haviam descido para ensinar leis, medir os ciclos das estações e orientar os primeiros assentamentos humanos. Mas à medida que as gerações se afastaram das experiências diretas e os relatos passaram a depender apenas da tradição oral, a lembrança foi sendo coberta por lendas. Os feitos que antes eram descritos como instrução passaram a ser narrados como demonstrações de fúria divina. A pedagogia transformou-se em ameaça. A razão dessa mudança está no modo como os humanos interpretam o desconhecido. Aquilo que não compreendem tende a ser visto como força perigosa. Além disso, a autoridade política percebeu que o medo era instrumento mais eficaz de controle do que a gratidão. Assim nasceram histórias de deuses irados que puniam com pragas, secas ou invasões inimigas sempre que a comunidade desobedecia aos ritos. Os Elohim, que originalmente eram vistos como instrutores, começaram a ser retratados como guerreiros ciumentos e juízes severos. No texto bíblico, o próprio Yahweh é descrito em certas passagens como Deus de guerra, Senhor dos exércitos, refletindo o clima militar das tribos e não a essência da fonte. Leis rituais foram interpretadas como exigências caprichosas do céu e não como orientações sanitárias e sociais adequadas para a época. O nome Elohim, antes associado a um conselho de luz, passou a inspirar temor. No imaginário popular, qualquer desgraça natural era atribuída à ira desses seres. Essa mudança teve consequências profundas. Quando a divindade é vista como punitiva, o vínculo espiritual se baseia em servidão e não em confiança. A fé torna-se um contrato de obediência cega, sustentado pela expectativa de castigo ou recompensa. Os líderes religiosos exploraram essa visão
para consolidar poder sobre as massas, proclamando-se intérpretes exclusivos da vontade celeste. A mensagem original de cooperação e aprendizagem que os Elohim haviam trazido foi eclipsada. Não foram os Elohim que desejaram esse papel de carrascos. Foram as circunstâncias históricas e a manipulação humana que os pintaram com tintas de medo. Mesmo entre os profetas mais severos, ainda se percebe um apelo à mudança de comportamento para evitar autodestruição social, não uma sentença arbitrária do céu. Quando olhamos para além das metáforas de fogo e espada, encontramos um fio comum: a advertência para que a injustiça não corroa a convivência humana. O castigo, na visão vibracional, não é uma vingança enviada de cima, mas a consequência natural da quebra de harmonia. Ao interpretar essas consequências como atos de deuses furiosos, as culturas antigas obscureceram a noção de responsabilidade humana. Resgatar a imagem original dos Elohim como educadores cósmicos é fundamental para curar o medo herdado. Eles não vieram para aterrorizar, mas para instruir. Não exigiram sacrifícios para se alimentar, mas ofereceram princípios para preservar a vida. Quando percebemos isso, a relação com o sagrado deixa de ser marcada pela culpa e se transforma em parceria para evoluir. Essa releitura devolve ao ser humano sua dignidade e coloca os Elohim novamente em seu papel de colaboradores da criação. Liberta a fé da superstição e revela que a verdadeira punição sempre foi o afastamento voluntário da luz, não a cólera de um céu impaciente. Ao limpar a memória do medo, recuperamos também a possibilidade de diálogo entre religiões que ainda carregam imagens de um Deus irado. Mostramos que por trás das narrativas de castigo existe um chamado constante à harmonia. Assim, a história dos Elohim deixa de ser fábula de terror e volta a ser um relato de mestres ancestrais que, apesar de mal interpretados, nunca desistiram de semear conhecimento entre as centelhas humanas. Capítulo 9. O chamado atual. Cada centelha é responsável por si. À medida que a história humana se tornou mais complexa, a lembrança dos Elohim foi sendo diluída em tradições, livros e ritos. No entanto, a essência do que eles semearam jamais se perdeu. Mesmo quando os nomes mudaram, permaneceu vivo o impulso de olhar para o alto e reconhecer que a existência não se resume à carne e ao acaso. Em todas as eras surgiram homens e mulheres que, sem se apoiar em títulos ou privilégios, demonstraram pela vida reta que a verdadeira proteção vem de uma sintonia interior com harmonia maior. Essa constatação revela que o chamado dos Elohim não depende de templos nem de herança étnica, mas do despertar da consciência. Cada centelha humana carrega dentro de si a capacidade de responder a esse chamado. Os instrutores celestes não regressaram para impor sistemas ou ritos. Regressam silenciosamente na forma de inspiração, intuições e encontros transformadores. O foco deslocou-se do coletivo para o íntimo. A responsabilidade agora é pessoal. Nos dias atuais, marcados por globalização e por um diálogo mais amplo entre religiões, torna-se insustentável a ideia de que apenas um grupo seja herdeiro de uma promessa divina. A ciência revela que todos os humanos partilham a mesma origem biológica, e a espiritualidade recorda que todos partilham a mesma centelha. A proteção real não está garantida por fronteiras, genealogias ou códigos litúrgicos, mas pela vibração cultivada em cada ato. Quando alguém age com compaixão, alinha-se espontaneamente à corrente da vida e torna-se canal de sustentação. Quando se escolhe a violência e a mentira, afasta-se desse fluxo e colhe as consequências naturais da desarmonia. Essa lei vibracional é imparcial, não distingue cor, idioma ou credo. É a essa maturidade espiritual que os Elohim sempre tentaram conduzir a humanidade a compreender que liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Muitos ainda esperam por uma intervenção externa, imaginando que o céu virá corrigir os erros da terra.
Mas a mensagem constante é outra. Cada centelha é chamada a cooperar na cura do mundo. Não há delegação de virtude. Não há substituto para a escolha diária de ser luz. Se no passado a humanidade precisava de tutores, agora é convidada a agir como parceira. Isso não significa ausência do sagrado. Significa que a presença divina espera maturidade para compartilhar a obra da criação. Nos lugares onde a fé ainda insiste em barreiras étnicas ou em privilégios celestes, o convite permanece o mesmo: abandonar o medo e reconhecer a igualdade essencial de todos os seres. Essa mudança não anula tradições, apenas recorda que nenhuma religião possui monopólio da graça. A lição vibracional é simples e profunda. Quem faz o bem está protegido, porque ressoa com a fonte. Quem pratica a injustiça rompe essa ressonância e sofre o próprio eco do desequilíbrio. O chamado dos Elohim, portanto, é universal, dirigido a cada consciência desperta ou em despertar. É um convite a ser guardião do próximo e do planeta, a perceber que o divino não está distante, mas pulsa em cada escolha, em cada gesto de cuidado, em cada palavra que semeia paz. Recuperar essa compreensão dissolve séculos de disputas por favoritismo espiritual e abre espaço para uma nova convivência, onde a diversidade religiosa deixa de ser ameaça e se torna complemento de experiências em torno do mesmo uno. A memória coletiva começa a perceber que os antigos instrutores não vieram para instaurar uma aristocracia espiritual, mas para recordar que todo humano já nasceu com a capacidade de participar da luz. Esse é o ponto central da revelação. Não há castas celestes nem humanos de segunda classe. Há apenas centelhas em diferentes estágios de aprendizado, todas chamadas à mesma dignidade. Ao trazer essa verdade à tona, desfazemos o mito do povo escolhido e também a ilusão de um céu distante, mostrando que a presença dos Elohim continua ativa sempre que uma alma decide viver conforme a harmonia. Capítulo 10. O horizonte da reconciliação. Um só uno, muitos servidores, uma só família humana. O ponto a que chegamos nesta narrativa não é apenas histórico ou teológico. É uma encruzilhada espiritual que toca o futuro coletivo da humanidade. Se o passado foi marcado por divisões e guerras sagradas em nome de deuses que, na verdade, eram servidores do Uno, o futuro pode ser moldado por outra consciência, a de que não existe privilégio étnico perante a fonte e que todos compartilham a mesma dignidade de centelha. Reconhecer isso não apaga as tradições, mas as reconcilia. Cada religião guarda fragmentos de uma verdade maior. O judaísmo preservou a ideia de um Deus único e ético. O cristianismo sublinhou a compaixão. O islamismo insistiu na submissão humilde à vontade maior. Outras culturas mantiveram vivo o respeito aos ciclos da natureza e à sacralidade da terra. Quando essas heranças deixam de competir e passam a dialogar, percebe-se que são ramos de uma mesma árvore. A raiz é o uno. A seiva é a centelha que alimenta cada alma. Nesse cenário, o papel dos Elohim volta a ser entendido como deveria. Eles são jardineiros cósmicos, não proprietários do jardim. São mestres temporários, não senhores de nações. O respeito por esses instrutores não exige submissão cega, mas gratidão lúcida. Eles se inclinam perante o Uno. E nós, humanos, caminhamos para fazer o mesmo com consciência livre. A reconciliação começa quando cada indivíduo aceita que a proximidade da luz não depende de nascimento, mas de escolhas cotidianas. Essa compreensão dissolve muros invisíveis, aproximando vizinhos separados por crenças e lembrando que o critério do céu sempre foi a justiça e a misericórdia. Num mundo globalizado, marcado por crises ambientais, conflitos geopolíticos e rupturas sociais, a antiga mensagem vibracional torna-se ainda mais urgente. Somente a cooperação pode preservar a vida.
Se a humanidade quiser sobreviver com dignidade, terá de agir como família e não como tribos rivais. E aqui se revela um aspecto esquecido dos Elohim. Sua função não era apenas ensinar agricultura ou calendário, mas inspirar sociedades a viver em harmonia com o planeta. Quando lembramos que eles também são criaturas da fonte, percebemos que todo o cosmos trabalha em cooperação. A competição feroz é fruto da ignorância, não do projeto da criação. Reacender essa memória pode guiar políticas mais justas, ciência mais ética e espiritualidade menos sectária. A reconciliação não é um sonho utópico, mas uma necessidade prática para a continuidade da vida. Veremos então que a fé deixa de ser bandeira para se tornar ponte. Cada tradição espiritual, ao recuperar sua essência, contribui com um aspecto do mosaico divino: a lei justa, a caridade silenciosa, a reverência pelo mistério, o cuidado com a terra. Quando essas virtudes convergem, surge um novo horizonte em que a humanidade se reconhece como cooperadora dos Elohim, não como súdita deles. Os conflitos alimentados por mitos de favoritismo perdem força e o diálogo torna-se possível sem renúncia à identidade cultural. Esse futuro exige coragem, pois implica desapegar-se do conforto de antigos privilégios imaginários. Significa admitir que nenhuma linhagem tem salvo-conduto diante do Uno e que nenhuma nação pode reivindicar posse da promessa divina. Mas também oferece paz. A paz de saber que ninguém está condenado ao esquecimento ou excluído da luz por não pertencer a um clã antigo. Todos, sem exceção, têm acesso ao mesmo campo de proteção quando escolhem viver em sintonia com a harmonia universal. O horizonte da reconciliação é, portanto, a lembrança de um só Deus uno acima de todos. Muitos servidores, os Elohim, a serviço do bem comum, e uma só família humana compartilhando a terra como herança de vida. Esta visão não é apenas uma ideia religiosa, é um fundamento para a convivência global no século que se abre. Ao retomar a verdade sobre os Elohim, retiramos do caminho um dos maiores obstáculos à paz: a ilusão de que o céu tem preferências raciais ou políticas. A história mostra que essa ilusão custou rios de sangue. A verdade pode abrir caminho para rios de cura. Quando essa consciência amadurecer, compreenderemos que o verdadeiro templo é o planeta inteiro e que o culto mais agradável à fonte é a prática do bem e do cuidado mútuo. Assim, o ciclo de equívocos iniciado na antiguidade pode finalmente ser encerrado, e a memória dos Elohim, liberta do peso de séculos de mal interpretação, voltará a inspirar progresso, justiça e serenidade. É esse futuro reconciliado que este episódio convida a imaginar não como fantasia, mas como a consequência natural de reconhecer a unidade do Uno, a dignidade de todos os povos e o papel dos Elohim como irmãos mais velhos no caminho da criação. A verdade que devolve o nome ao seu lugar. Chegamos ao fim desta travessia, mas não ao fim da busca. O que percorremos aqui não é uma tese para substituir dogmas por outros dogmas. É uma devolução. Devolver à palavra Elohim o peso que lhe foi retirado e libertá-la do fardo que nunca lhe pertenceu. Ao longo de milênios, povos e impérios disputaram a posse de nomes sagrados, usaram o divino para justificar fronteiras, guerras e privilégios. Esqueceram que todos, do primeiro ao último ser humano, compartilham o mesmo sopro que não conhece bandeiras. A investigação que fizemos revelou que os Elohim não são o Deus Uno, mas servos da fonte, inteligências que cooperaram com a criação e ajudaram os primeiros homens a erguer aldeias, leis e calendários. Revelou também que a ideia de povo escolhido nasceu do medo e da política, não de um decreto celeste, e mostrou que todas as centelhas humanas são iguais perante a luz maior, que a verdadeira proteção é vibracional e acompanha os que praticam o bem. Este episódio não tem a intenção de atacar o judaísmo, o cristianismo,
o islamismo ou qualquer fé que guarda a lembrança do Uno. Pelo contrário, honra as virtudes que cada tradição preservou: a justiça, a compaixão, a misericórdia, a reverência pelo mistério. O que precisa ser retirado é apenas o véu da rivalidade que nos fez inimigos em nome do mesmo céu. A lembrança original dos Elohim chama-nos a ver que não há sangue sagrado, mas conduta sagrada. Não há herança étnica de salvação, a escolha diária entre sombra e luz. Se cada geração compreendesse isso, guerras santas não teriam sido travadas, perseguições não teriam sido justificadas, inocentes não teriam sido mortos sob a acusação de não pertencer ao povo eleito. Que este episódio sirva como ponte e não como nova muralha. Se conseguimos reconhecer que até mesmo os instrutores celestes se curvam ao Deus Uno, então nenhum de nós precisa disputar tronos que não existem. A grande tarefa agora é reconciliar povos e crenças sob a lembrança de que a centelha que nos anima é indivisível. Jovens que nos escutam, este chamado é sobretudo para vocês. Não aceitem herdar ódios antigos. Não aceitem discursos que prometem céu para alguns e exclusão para outros. Não permitam que lhes roubem a vida presente com promessas de um paraíso reservado a castas. A vida já é o espaço sagrado dado a cada um para crescer e partilhar luz. É na forma como tratamos os fracos, os estranhos, a terra e os animais que se revela a verdadeira religião do coração. Que ninguém vos convença de que sois inferiores ou superiores por causa de origem, etnia ou tradição. O valor de uma alma está naquilo que ela decide fazer com a liberdade que recebeu. Aos que seguem caminhos de fé diferentes, deixamos um convite à escuta mútua. Podemos continuar a chamar a fonte por nomes distintos: Deus, Adonai, Alá, Olorum, Tal, Grande Espírito, pois a linguagem humana não consegue conter o infinito. Mas que esses nomes deixem de ser bandeiras de guerra e voltem a ser pontes de reverência aos que desejam apoiar esta missão de devolver memória e sentido aos nomes antigos. Lembramos que o holograma histórico se sustenta graças à partilha voluntária de quem crê que conhecimento liberta. Se sentirem no coração o desejo de fortalecer este trabalho, podem fazê-lo por PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada gesto de apoio ajuda a manter viva esta voz independente, livre de patrocínios que distorcem a mensagem. Compartilhem este episódio com jovens, adolescentes e com todos que buscam respostas sinceras. São eles os mais visados por ideologias que prometem paraísos futuros enquanto roubam o presente. A verdade, quando dita com amor, é capaz de curar feridas antigas e abrir novos caminhos. Hoje encerramos com a certeza de que a verdade não precisa humilhar para libertar. Ela apenas retira os véus que nos fizeram acreditar em muros, onde sempre houve horizonte aberto. Que cada um que ouviu estas palavras possa recordar que não há povos escolhidos a escolhas que nos tornam luz ou sombra, e que os Elohim, lembrados agora sem distorções, voltem a ser vistos como irmãos mais velhos na tarefa de servir a criação. O holograma histórico agradece a presença de todos nesta travessia. Seguiremos revelando, passo a passo, a história que foi esquecida e devolvendo a cada nome o seu lugar verdadeiro. Porque a verdade não pode ser contida,